Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, professor de Geografia, mais uma videoaula, ok? A geomorfologia do Brasil. Na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho da geomorfologia, né? Que na verdade é um ramo da geografia, né? Que estuda o relevo, né? Na sua constituição e na sua forma. Né? Geomorfologia significa, né? Lembrando lá, ó, geo, terra, morfo, forma e logia, estudo, né? É o estudo da forma, né, da Terra, né? Na verdade, é o estudo que envolve o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre, que nós chamamos de relevo. Okay? Então eu tenho aqui de imediato, né, algumas das formas de relevo brasileiro que a gente já conhece, né? Como por exemplo as serras, né? É o caso aqui, né, na Serra do Mar, o Dedo de Deus aqui no Rio de Janeiro, né, que muitos já conhecem, né? É uma estrutura geológica, né, muito antiga, né, bastante erodida e que tem esse formato bem singular aqui, ok? Essa é a Serra do Mar, ok? Temos aqui, né, partindo pós-Serra do Mar, em direção ao interior, nós temos o relevo de meias laranjas, né, também chamado de mares de morros, né? Observem que essa forma de relevo é, né, bastante antiga, né, bastante ondulada, né, devido ao processo erosivo. Por isso que é chamado de meias laranjas, né, ou mares de morros. Né? Ele, na verdade, ele vai ao longe, né, nesse formato aí. Né? Temos também as chapadas, né, eventualmente, né, escudos cristalinos que passaram por processos erosivos intensos, né, e que se constituem principalmente no nosso Planalto, né, o Planalto brasileiro. Tá? E aqui eu trouxe uma imagem, né, talvez não muito comum, mas para que tenhamos uma dimensão essencialmente do que é, né, a forma de relevo, né, em se tratando aqui do Rio de Janeiro. Né? Eu trouxe essa imagem nós temos a entrada da Baía de Guanabara, né, os municípios de Niterói, né, a orla oriental da Baía de Guanabara, Niterói, São Gonçalo, né, Itaboraí, e a orla ocidental, né, Rio de Janeiro, né, município do Rio, temos aqui a Ilha do Governador, né, alguns bairros, né, do município, né. Ao fundo nós temos, né, a região que nós chamamos, né, de Baixada, né, da Guanabara, né. Observem que essa área é uma área de planície, uma área baixa, e ao fundo da Bahia, né, nós temos aqui a Serra do Mar, né, a Serra do Mar, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, né, e depois nós temos, né, Minas Gerais, e mais para dentro nós temos aí os mares de morros, tá, ok? Então o que nós vamos estudar nesse capítulo é justamente a geomorfologia, né, do território brasileiro. E para estudar a geomorfologia, nós vamos passar pela classificação do relevo brasileiro, que na verdade existem 3 formas, né, de se classificar o relevo brasileiro, né, cada uma com uma proposta diferente, né, foi criada em tempos diferentes por autores diferentes, tá, ok? Essa classificação do relevo brasileiro aqui é uma proposta, né, foi criada em 1970, né, pelo geógrafo, né, Haroldo de Azevedo, né? Então, segundo Haroldo de Azevedo, nessa proposta de relevo brasileiro, na verdade, criada em 1940, ele estabelece, né, 2 formas do relevo brasileiro, os planaltos e as planícies, ok? O que vai diferenciar essa forma de classificação do relevo brasileiro do Haroldo de Azevedo dos demais é justamente o critério, né? Qual foi o critério que ele usou justamente para basear o seu estudo, tá? O critério em si do Haroldo de Azevedo é o critério altimétrico, né? Como assim altimétrico? Tem a ver com a altitude, tá? Então ele classificou o relevo brasileiro, na verdade, em 2 compartimentos, né? Os planaltos e as planícies, e se estabeleceu esse critério a partir da altitude, né? O mapa altimétrico, tá? Então eu tenho aqui, embora em 3, né, cores distintas, né, na verdade nós temos aqui 2 compartimentos, né? Nós temos os planaltos, né, o Planalto das Guianas, né, ao norte, temos o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional, que na verdade formam uma única composição, né? Mas ele denomina Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. E temos, né, as planícies, né? No caso aqui em verde, né, nós temos a planície amazônica, a planície costeira, né, pegando aqui grande parte do nosso litoral, a planície gaúcha,
né, e a planície do Pantanal, ok? O critério basicamente é o seguinte: para o Haroldo de Azevedo, o que é planalto, né? Planalto, na verdade, são as áreas acima de 200 metros. Então, ele basicamente usou como critério justamente o que? A altitude, né? Acima de 200 metros é planalto. Abaixo disso, planície, né? Áreas inferiores a 200 metros, ele classificou como planície. Então, durante muito tempo, né, o relevo brasileiro ele se viu compartimentado justamente em planalto e planície, e o critério adotado é justamente a questão da altimetria, tá bom? Depois nós tivemos uma outra classificação do relevo brasileiro, segundo um outro geógrafo, né, segundo Aziz Absaber. Na verdade, o Aziz ele criou essa proposta, né, em 1960, tá? É um outro mapa do relevo brasileiro, mas também ele divide em apenas dois compartimentos, né? Planalto e planície, né? O Aziz, o diferente dele foi que ele usou outros critérios, né? Outros critérios justamente para poder estabelecer essa classificação do relevo brasileiro. Então observem que nós ainda temos aqui, né, em laranja, né, os planaltos, né? Nós temos o Planalto das Guianas ao norte, né, o Planalto, né, central, né, o Planalto do Maranhão Piauí, o Planalto nordestino, né, serras e planaltos de leste e sudeste, né, temos o Planalto meridional e o Planalto, né, uruguaio rio-grandense. Então observem que ele utilizou-se, né, de uma subdivisão dos planaltos, né, segundo o critério que foi o seguinte, né? Enquanto o Haroldo utilizava o critério altimétrico, né, o Aziz ele usou como critério o seguinte: processos exógenos, né? Lembrando lá, os processos exógenos, né, ou fatores exógenos, são os fatores que estão ligados à modelagem do relevo, né? São os agentes externos, né? São as forças externas que atuam na superfície do planeta, modelando as formas do relevo. Que atores são esses? O intemperismo, a erosão e a sedimentação. Lembrando, o intemperismo, né? O intemperismo ele é o desgaste, a desagregação dos minerais das rochas. A erosão é o transporte, é a forma como esses sedimentos eles são transportados. E a sedimentação é justamente a acomodação desses sedimentos, né, que se iniciaram a partir do processo de intemperismo, né, de desagregação, depois foram transportados e acomodados. Então, ele, na verdade, ele utiliza-se desse critério, né, dos fatores ou forças, né, os agentes exógenos, né, que são as intempéries, né, a variação de temperatura, a umidade, né, a ação do vento como transporte, a erosão marinha, a erosão fluvial, né, a erosão pluvial e a sedimentação, que é a acomodação desses sedimentos. Então, dentro dessa percepção que ele teve, ele sugeriu que planalto e planície são diferentes. Planalto, o que é planalto? Planalto é uma área onde ocorre intemperismo e erosão. Então, olha só, para ele, planalto, né, não tem tanta referência em relação à altitude, né? Para ele, planalto é o lugar onde ocorre o intemperismo e a erosão, né? E planície, a planície é justamente a área, obviamente, que por conta da gravidade é onde vai receber esses sedimentos, né? Esse processo decorrente do intemperismo e da erosão. Então, planícies são as áreas justamente onde ocorre a sedimentação, são só as áreas mais baixas do relevo, embora ele não atribua a questão envolvendo a altitude, tá ok? Então, ele basicamente ele trata dos processos exógenos, tá ok? Em relação às planícies, nós temos, né? Ele, obviamente, também ele dá uma denominação diferente, né? Ó, planície e terras baixas da Amazônia, né? Temos que, obviamente, se estende, né, até o litoral, né? É o que nós chamamos de planície e terras baixas, né, costeiras, ok? E temos também uma planície, né, meridional, né? A planície gaúcha, que permanece além da planície, né, do Pantanal, tá ok? Terras baixas, planície e terras baixas do Pantanal, tá ok? Tudo bem? Outra proposta de classificação do relevo brasileiro foi criada, né,
por volta lá de 1989, né? Ela é mais recente, tá? Não significa que é a correta, né? Todas estão corretas, né? Mas aí depende muito do seu uso, né? Qual é a proposta? Essa é a mais usual, né? Que foi a classificação do relevo brasileiro proposta em 1989 por Jurandir Ross, né? O professor Jurandir Ross, ele na verdade, o que ele faz? Ele vai introduzir uma nova compartimentação do relevo brasileiro, né? O que os outros autores fizeram, né? Planície e Planalto, ele vai introduzir a depressão, ok? Então o mapa, na verdade, ele já tem uma outra configuração, né? Nós temos aqui em amarelo mais claro os planaltos, né? Ó, os planaltos, ok? Então temos aqui, continua no norte do país, né? Essa região central, né? Nós temos as planícies, né? Em verde, né? A planície litorânea, a planície gaúcha, a planície do Pantanal, né? A planície amazônica, continua aqui, mas há uma redução da área de planície, né? E temos as depressões, né? As depressões, essas depressões são áreas mais rebaixadas do relevo, tá ok? Então, que estão associados justamente às áreas mais altas, né? O que nós chamamos de depressão relativa, tá bom? Então, qual é o critério, né? Ele se baseou em qual critério, né? No caso do Jurandir é diferente, porque ó, né? Essa proposta foi baseada no critério geológico, isto é, tem a ver com o processo de formação geológica do terreno, né? Inclui, né, os fatores exógenos, né? Os fatores exógenos, intemperismo, a erosão, a sedimentação, e o fator morfoclimático, isto é, envolve também a questão do clima, né? A participação do clima influenciando diretamente a questão das intempéries. Então, né, o professor Jurandir, ele classifica o relevo brasileiro em 3 partes, né? O planalto, planície e depressão. O que é planalto para ele? Planalto são áreas elevadas, né? Está aqui planalto, a área elevada, onde a erosão supera a sedimentação. Então, como ele é alto, é antigo, né? Lembrando que o relevo brasileiro ele é antigo, né? Por isso que ele é bastante erodido. Ele é alto, ele sofre a erosão, né? Então, ele é antigo, ele sofre a erosão. Então, a erosão é o critério, né, que marca o planalto, né? Porque a erosão supera a sedimentação. A planície, né, é uma área plana, segundo o professor Jurandir, é uma área plana, onde a sedimentação supera a erosão, isto é, onde ocorre mais sedimentação, né? Obviamente o planalto, como ele é mais alto, ele sofre a erosão, e a planície ele recebe esses sedimentos, né? A sedimentação é maior que a erosão. E a depressão? A depressão são as áreas rebaixadas em relação ao relevo vizinho, né? Então a depressão em si, ela se configura como sendo uma área rebaixada em relação ao relevo vizinho. Cabe lembrar aqui que existe um outro tipo de depressão, chamada depressão absoluta, né? No Brasil, nós não temos a depressão absoluta. A depressão absoluta, na verdade, é a área rebaixada em relação ao nível do mar, tá? No Brasil, nós não temos depressão absoluta, temos apenas depressão relativa, ok? Para a gente compreender um pouco, né, a questão que envolve o relevo brasileiro, eu trouxe aqui o que nós chamamos de perfil topográfico, né? É o perfil do relevo, é uma visão, na verdade, não vertical, mas horizontal do relevo, tá? Então, como é que se faz isso? Eu usei essa imagem aqui, que essa imagem é bem didática, tá? Então, eu tenho aqui, né, uma figura 8, né? América do Sul, né? Temos aqui o continente americano, a parte da América do Sul, perfil, né, oeste e leste do relevo. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu dei um corte, né? Eu dei um corte no relevo, né, no território da América do Sul, do ponto A até o ponto B, e vou projetar esse corte justamente a partir de um perfil de relevo, né? Então, aqui, ó, o A, né, o ponto A aqui seria, né, o litoral do Chile, né, no Oceano Pacífico, e o ponto B, o litoral brasileiro no Oceano Atlântico. Então, olha o perfil do relevo, né? Aqui eu tenho as cotas altimétricas, né? A altimetria, né? Ó, 0, 500, 1000 metros, 2000 metros, 4000 metros, né? E assim vai subindo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Oceano Pacífico, né? O litoral do Chile, eu tenho, né, a Cordilheira dos Andes, né? Eu tenho aqui a Cordilheira dos Andes,
né, que é um dobramento moderno, né, formado a partir da tectônica de placas, né, do choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, né, aqui em particular o lago Titicaca, né. Depois eu tenho continuidade da Cordilheira dos Andes, ela começa a descer nos altiplanos, né, bolivianos, aí eu tenho, né, Santa Cruz de la Sierra, aí o Rio Paraguai já entra dentro do território brasileiro, né, ó, aí eu já tenho o Pantanal, o Rio Araguaia, o Planalto Central brasileiro, né, Brasília, né, Rio São Francisco, né, Serra do Espinhaço, algumas serras, e depois eu tenho, né, a planície costeira com o Oceano Atlântico. Então observem aqui, isso aqui é um perfil do relevo. Isso é muito importante para a gente ter uma ideia, né, da topografia, de como é que se estabelece, né, o relevo em determinadas áreas do globo, tá ok? Outra forma de representar o relevo, né, para a gente fechar aqui, são as curvas de nível, né? Lembrando, topografia é o estudo que envolve o relevo, né? A altimetria, né? As curvas de nível, como é que se estabelece isso, as curvas de nível, né? Você tem, por exemplo, uma elevação e você cria cotas altimétricas, né? Você imagina linhas, né, a um distanciamento uma das outras, né, partindo do nível do mar, no caso aqui eu tenho um rio, né, nível zero, aí eu posso estabelecer, por exemplo, cotas de 20 metros, a cada 20 metros eu traço uma linha, né, ok? Então, ó, 20, 40, 60, 80 e assim vai até o topo, ok? Então o ponto mais alto aqui, na verdade, tem lá ó, mais de 160 metros, tá ok? Tudo bem? Como é que eu faço isso? Depois de ter feito isso, eu vou transportar isso aqui para o mapa, né? Eu tenho a visão 3D, agora eu vou passar para a visão vertical, né? Cada uma dessas linhas aqui, né, chamada curvas de nível, representa uma cota altimétrica, né? Ó, então essa linha aqui, ó, toda essa linha aqui é 20, é a linha 20, ó. Ok? É a linha 20, que vai circundando lá o morro, né? Vai circundando a montanha. Então tudo isso aqui é 20. Então a partir do momento que eu percorro em direção ao topo da montanha, ó, 20, vai subindo, né? 21, 22, assim até o 40, não, vai 40, 60, né? Então essas áreas elas indicam, né, justamente a cota altimétrica. Cada uma dessas linhas, ela sempre vai representar essa altitude. A linha aqui é 60, então em toda a sua extensão, essa linha vai ter a cota de 60 metros, ok? E aqui o topo, né, com mais de 160 metros. Essa é uma das formas que a gente tem de estar trabalhando aí as curvas de nível para que o aluno perceba, né, justamente, né, a ideia de relevo, ok? Valeu? Então, ó, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.